No vídeo de hoje eu vou te apresentar mais uma das vantagens de ser MEI. Pois é, com o seu MEI você consegue garantir a sua casa própria. Prazer, eu sou a Ellen Santos e esse aqui é o Rica de Trabalho. Te explico tudo relacionado ao mundo do empreendedorismo e ao mundo do MEI. Bom, vou contar brevemente a minha história pra vocês. Eu comecei a namorar com o Wagner quando eu tinha mais ou menos 16 anos. E a gente namorou por 3 anos. E aí a gente decidiu então se casar. Me casei e por nós dois, né, virmos de família de classe média baixa, né? O meu pai era motorista, caminhoneiro, e o pai do Wagner também. E a minha mãe e a mãe do Wagner, elas eram empregadas domésticas e babá, né, já foram babá em algumas casas. Então a gente não veio de uma família rica, a gente não tinha herança, a gente não tinha dinheiro guardado. E para comprar uma casa própria, não sei se você sabe, mas você precisa ter uma graninha aí guardada ou uma boa renda. Mas nós não tínhamos nenhuma das duas coisas. Eu estava na universidade, eu estava cursando pedagogia, o Wagner também estava na faculdade, na época ele cursava engenharia civil. E a gente trabalhava, né? Ele trabalhava em uma outra área que não tinha nada a ver com o que ele estudava. E eu era estagiária. E como vocês sabem, né? O estagiário não recebe muito bem. E a gente não tinha renda suficiente para ter a nossa casa própria. Então nós casamos e fomos morar na casa da minha mãe, mas a gente sempre soube que aquilo ali era passageiro, não era definitivo. E a gente tinha o sonho então de conquistar a nossa casa própria. Pelos meus planos, a gente ia conseguir após um ano de casados, mas não foi o que aconteceu. Foi o ano de... A gente casou em 2019, em 2020 teve a pandemia, então, né, basicamente a gente não conseguiu cumprir nenhum dos nossos objetivos, mas a gente estava com o coração muito tranquilo, porque, né, nós estávamos dentro de casa com a nossa família, e se a gente estivesse morando em outro lugar, a gente provavelmente não teria esse contato tão próximo com eles, né, como foi neste momento tão delicado da nossa vida. Então o ano de 2020 passou, mas aquele desejo de ter a nossa casa própria ainda estava no nosso coração. No ano de 2020, durante a pandemia, foi quando eu comecei a empreender, foi quando eu me tornei MEI, né? Desde o início eu quis regulamentar, fazer tudo certinho. E a gente já tinha um MEI em 2021, no ano de 2021 eu continuava então como estagiária, já empreendia, né? Mas o Wagner tinha trocado de emprego, mas também não tinha uma renda muito alta e a gente não tinha como comprovar. Por ser empreendedora, por revender e comprar produtos, eu tinha uma movimentação financeira muito boa, né, nas minhas contas. Mas se eu não tivesse o MEI, não tinha como eu comprovar de onde vinha aquele dinheiro. E sendo MEI, eu tinha como comprovar isso. E depois de pesquisar, falar com alguns corretores, alguns inclusive disseram que eu não conseguiria ter o meu próprio imóvel, mas eu encontrei um que enfim falou que sim, era possível, eu ia conseguir ter o meu próprio imóvel, mesmo não tendo carteira assinada. E aí a gente então utilizou, né, o meu MEI para fazer uma declaração de imposto de renda, a gente teve a ajuda de um contador para fazer isso, e a gente declarou ali tudo que eu recebia na minha conta. Então, tendo, né, o MEI comprovando que toda a movimentação, né, o porquê da movimentação de todo aquele dinheiro e juntando também ao pouco salário que o Wagner recebia, a gente conseguiu dar entrada no nosso próprio imóvel. A gente comprou em 2022 ou 2021, agora eu estou na dúvida, mas eu tinha 22, foi 2022, início de 2022, março de 2022, a gente comprou então o nosso primeiro imóvel, que foi o nosso apartamento. Eu tinha 22 anos. E hoje eu tenho 24, no finalzinho de 2023 nós estamos a um mês de receber o nosso tão sonhado apartamento. Foi demorado, porque quando você está morando na casa de alguém, né, por mais que era a casa da minha mãe, e era muito boas nossas relações, mas ainda assim, não era aquilo que eu desejava pra gente, né, morar ali sempre. Então demorou por isso, a gente achou que demorou, foi mais ou menos 3 anos de que a gente morou na minha mãe. E a gente já estava desesperados para ter o nosso cantinho, mas eu sei que pela minha idade, com 22 anos, eu comprar o meu próprio imóvel foi algo extraordinário. Como eu contei, a nossa família é uma família humilde, né? Então os nossos pais só conseguiram ter a casa própria quando eles já estavam assim, bem adultos, né? Depois que nós já tínhamos nascido, os pais do Wagner a mesma coisa, assim como os meus pais, né? Conseguiram com muito custo ter o primeiro imóvel com mais de 35 anos, acho que 40 já. E os pais do Wagner acho que foi até um pouquinho mais tarde, né? Porque eles mudaram de estado.
Então, assim, os meus pais também, né? Caminhoneiro gosta de viajar. Mas os nossos pais, eles demoraram muito ter o primeiro imóvel deles. E eu e o Wagner, por sermos bem mais jovens, conseguirmos já comprar o nosso imóvel. Foi algo, assim, extraordinário, que o Senhor, claro, nos permitiu. Mas também o fato de ser MEI foi algo que me fez ter essa conquista mais rápido. Então, sim, ter o seu MEI pode facilitar na hora de comprar o seu próprio imóvel. Então, se você já empreende, você ainda não está regularizada, ou se você quer começar a empreender, você pode sim fazer o seu MEI para que você consiga ter acesso, então, a vários benefícios, descontos em algumas lojas e até conseguir comprovar sua renda para ter, então, o seu tão sonhado imóvel. Por não ter dinheiro guardado, a gente não conseguiria comprar uma casa pronta, nem um apartamento pronto, porque exige, né, uma entrada bem alta, de mais ou menos uns 35 mil, e a gente não tinha esse valor. Mas comprando o nosso apartamento na planta, a gente conseguiu dar entrada, a gente conseguiu financiar e a gente conseguiu então ter o nosso cantinho. Vocês vão ver algumas imagens aí do apartamento, né? Foi a primeira vez que a gente foi visitar, já estava praticamente tudo pronto, só faltava algumas coisas para finalizar. E ter a materialização deste sonho através da conquista como MEI foi algo muito prazeroso. E eu acredito que se você quer ter a sua casa própria, você tem esse sonho, você também tem muitas dúvidas sobre isso. Você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Eu vou estar explicando um pouquinho mais de como conseguir a sua casa própria tendo o seu MEI. Mas basicamente ter o MEI comprova que todo esse dinheiro que rola aí na sua conta, ela vem através desse trabalho e você consegue comprovar para o governo que você consegue pagar esse imóvel, mesmo talvez não tendo a carteira assinada ou não ganhando bem, né, mesmo que você tenha a carteira assinada. Como era o meu caso, eu era estagiária, não tinha nem carteira assinada, era contrato. E se olhasse para a minha profissão, né, eu jamais conseguiria comprar um imóvel aos 22 anos. Mas, sendo MEI, isso se tornou possível. Se você quer se tornar um MEI, mas não sabe como fazer isso, fala comigo no Instagram ou também no meu e-mail. Eu vou deixar os dados aqui abaixo do vídeo para que você consiga acessar e falar comigo. Eu cobro uma taxa, faço a abertura do seu MEI e aí você só precisa pagar a guia DAS mensalmente, que não é muito alto o valor. Tem outro vídeo que eu explico mais também, detalhes e vantagens de ser MEI, mas tendo seu cadastro de MEI, você consegue ter várias bonificações, porque você vai ter o seu CNPJ e você não vai ser mais só uma pessoa física, você vai ser uma pessoa jurídica e vai conseguir fazer transações através do seu CNPJ. Inclusive, ter descontos em plano de saúde, comprar casa própria, como foi o meu caso, até mesmo desconto para financiar o seu carro, conseguir desconto em lojas e outras vantagens que ter o CNPJ, ser MEI, você consegue. Então, se você quer se tornar um MEI também, fala aqui comigo. E se esse vídeo te ajudou, se você gostou desse vídeo, curte ele e se inscreve no nosso canal.